Eddie Redmayne, o ator que interpreta Newt Scamander em Animais Fantásticos, deu uma declaração que deixou os fãs da série muito desapontados. Mais uma vez a gente vai ter que falar sobre Animais Fantásticos aqui no canal. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Na semana passada, no dia 29 de outubro de 2024, o ator Eddie Redmayne deu uma entrevista ao site comicbook.com e foi perguntado se os fãs de Animais Fantásticos já tinham visto o último de Newt Scamander nas telonas. E a resposta dele deixou os fãs da série bem tristes, imaginando que talvez esse seja mesmo o fim de Animais Fantásticos. Vejam só o que ele disse, créditos para o site comicbook.com. Acho que eles provavelmente já viram Newt pela última vez. Essa foi uma resposta muito franca, mas sim, você teria que falar com o pessoal da Warner Bros. E J.K. Rowling, mas até onde eu sei é isso. Essa não foi a primeira vez que Eddie Redmayne disse algo parecido com isso. Em 2022, numa entrevista ao IndieWire, ele foi perguntado se ele sabia alguma coisa sobre Animais Fantásticos 4, e já naquela ocasião, ele disse assim, eu não sei, essa é uma pergunta para J.K. Rowling, David Yates e Warner, mas não sei, infelizmente não posso acrescentar nada. Adoro interpretar Newt. Ele é um homem maravilhoso. Agora vamos lá, o que eu interpreto disso tudo? O que eu entendo dessas declarações do Eddie? Bem, em primeiro lugar, não é como se a declaração que ele deu na semana passada tenha sido algo totalmente novo, galera. Como eu mostrei aqui, ele já tinha dito algo nesses moldes 2 anos atrás. Mas muita gente tá reagindo como se fosse algo completamente novo, como se ele nunca tivesse dito algo assim antes. Segundo, a pergunta que foi feita durante a entrevista ao comicbook.com foi se os fãs de Animais Fantásticos já tinham visto o Newt pela última vez e não se a série de filmes estava cancelada. Mas como assim, Bruno? Isso não é a mesma coisa? Não, definitivamente não é a mesma coisa. Existe a possibilidade de que isso represente o fim de Animais Fantásticos? Sim. Pode ser mesmo que se ele tá dizendo que talvez a gente tenha visto o Newt pela última vez, isso signifique o fim de Animais Fantásticos. Mas ainda assim, ele disse talvez a gente tenha visto o personagem dele pela última vez. Ele não confirmou o fim de Animais Fantásticos de maneira oficial, e já tem muito portal, páginas e até criador de conteúdo por aí afirmando que ele confirmou o fim dos filmes, e não foi isso que ele fez. Ele falou sobre o personagem dele e sobre o que ele acha que vai acontecer com esse personagem. A declaração dele é relevante? Claro que é. Ele interpreta o personagem, então o que ele disse tem muita relevância. Mas vamos ser honestos também naquilo que ele disse. Não dá pra gente ficar atribuindo a ele uma coisa que ele não falou. Ele não disse que Animais Fantásticos chegou ao fim. Ele disse que, até onde ele sabe, talvez os fãs tenham visto o Newt pela última vez. E ele ainda completa dizendo que essa pergunta teria que ser feita para J.K. Rowling e para Warner Bros. Ou seja, ele tá basicamente dizendo o seguinte aqui, Galera, eu acho que o Newt não vai voltar, mas quem sabe mesmo é a Warner Bros. E a J.K. Rowling. Pessoal, ele é um ator. E atores não tomam decisões como essa. Não são eles que decidem se uma série de filmes vai continuar ou não, a menos que esse ator seja também produtor do filme e tenha esse poder de decisão. Mas esse não é o caso do Eddie Redmayne. No caso dele, ele fez os 3 primeiros filmes e ficou aguardando o contato da Warner para ele retornar pro projeto. Mas aparentemente ele ainda não recebeu esse contato, ou talvez ele recebeu, mas ainda não pode falar a respeito disso, porque isso é uma coisa que acontece bastante na indústria do cinema. Nem tudo que os atores sabem eles podem falar, sacaram? Agora, também é verdade que essas declarações do Eddie não inspiram otimismo sobre o futuro de Animais Fantásticos. Para quem quer os filmes 4 e 5 da franquia, como eu quero, essas declarações dele são bem desanimadoras. Se ele ainda não recebeu nenhuma informação sobre o retorno da saga, ou se ele recebeu a informação de que ele não vai voltar como Newt, isso é igualmente péssimo. E aí a gente entra no terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Quem acompanha o canal assiduamente já sabe que eu conversei com uma pessoa que trabalha dentro da Warner e sabe os projetos que eles estão envolvidos. E primeiramente essa pessoa me confirmou que os filmes de Animais Fantásticos não tinham sido cancelados e que eles já tinham até os locais onde a história dos filmes 4 e 5 se passariam. E aí eu falei isso nesse vídeo que tá aparecendo aí no card. Depois disso, eu entrei em contato com essa pessoa de novo, depois que a Warner mudou o site oficial wizardingworld.com para harrypotter.com.
harrypotter.com. Por causa disso, eu achei que talvez essa mudança para harrypotter.com pudesse significar o fim do universo expandido de Harry Potter, culminando com o fim de Animais Fantásticos. E aí essa pessoa me respondeu dizendo que isso só significava que a Warner ia segurar Animais Fantásticos um pouco mais, mas que eles continuavam firmes de que a série ia voltar. Aí, algumas semanas depois, a gente teve essa declaração do Eddie Redmayne, o ator que interpreta Newt Scamander, dizendo que até onde ele sabia, provavelmente a gente tinha visto o Newt pela última vez. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de nós realmente não vermos mais o Newt nos filmes de Animais Fantásticos. Vejam só, a saga começou tendo o Newt como personagem central, só que já no segundo filme a gente consegue ver uma mudança, um shift no protagonismo. Newt continuava como protagonista, mas Grindelwald e Dumbledore passaram a chamar muito mais a atenção. E aí quando a gente chega em Segredos de Dumbledore, é seguro dizer que o protagonismo do Newt ficou bem reduzido, e o foco passou a ser totalmente em Dumbledore e Grindelwald. E aí a gente sabe muito bem pra onde que a história estava caminhando, né? A história estava caminhando pro famoso duelo de 1945 entre Dumbledore e Grindelwald. E talvez o Newt não tenha muita participação nesses eventos, e isso explicaria a ausência do personagem nos próximos filmes ou no próximo filme. Pra mim, isso seria terrível, porque eu gosto demais do personagem do Newt, e eu acho que ele ainda é a cara desses filmes. Mas a verdade é que Dumbledore passou a ser muito mais protagonista do que ele. Parem só pra pensar, nenhum filme de Animais Fantásticos levou o nome do Newt. Nem o primeiro, em que ele foi protagonista sozinho, levou o nome dele. Mas o segundo levou o nome do Grindelwald e o terceiro levou o nome do Dumbledore. Então assim, ainda que eu mesmo ache que Grindelwald e Dumbledore são personagens melhores e mais interessantes do que o Newt, eu não gosto da ideia de tirar o protagonismo dele. Se eles começaram com ele como protagonista, que mantenham ele até o fim. Mas ainda assim, se eu pudesse escolher, eu prefiro ter a continuação dos filmes, mesmo sem o Newt, do que não ter a continuação. Honestamente falando, eu acho que se a série de Animais Fantásticos tivesse oficialmente cancelada, a gente já teria uma declaração de algum membro da alta cúpula da Warner falando sobre isso. E até agora, eles permanecem em silêncio retumbante, silêncio total a respeito disso. E eles já tiveram várias oportunidades para falar sobre o assunto, mas ainda assim não falaram. É verdade que o roteiro desses filmes tem sérios problemas, e também é verdade que eles foram lançados rodeados de polêmicas. Mas ainda assim, eu acho que seria um erro muito maior a Warner cancelar os filmes sem um desfecho. Eu acho que eles deveriam entregar pelo menos mais um filme de Animais Fantásticos, ainda que seja sem o Newt, ainda que seja só para mostrar o lendário duelo de 1945 entre Dumbledore e Grindelwald. Agora, será que isso vai mesmo acontecer? Honestamente, eu já fui mais otimista a respeito disso. De qualquer forma, a gente não tem outra escolha senão esperar por uma notícia oficial da Warner Bros. Ou da própria J.K. Rowling. Mas e vocês? O que vocês acham disso tudo? Acham que as declarações do Eddie Redmayne significam que Animais Fantásticos chegou mesmo ao fim? Ou vocês acham que significa que talvez os filmes vão voltar, mas sem o Newt? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estão aparecendo aí na tela algumas sugestões de vídeo. Assiste aí caso você ainda não tenha assistido. A gente se vê, hein? Akio Nox!